E nós, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos hoje do verso 1 até o verso 7. Gênesis, capítulo 21, do verso 1 até o verso 7. O nascimento de Isaac. Gênesis 21, de 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra, especialmente para ver de que forma ela se aplica aos nossos dias. Consola-nos, instrui-nos, guia-nos, edifica-nos, ó Deus, através das Sagradas Escrituras, e recebe toda a glória. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos nascimentos mais esperados da história bíblica, que foi o nascimento de Isaac. A sua chegada foi anunciada por Deus muitos anos antes. Foi mal entendida pelos seus pais e pelo menos 2 vezes Deus teve que intervir para proteger o seu nascimento. A chegada de Isaac, portanto, representa um momento climático na história da vida de Abraão e particularmente na história da redenção, na história da salvação, que é o tema geral da Bíblia. Deus havia feito promessas de longo termo a Abraão quando tirou de Ur dos Caldeus, como uma terra e muitos descendentes numerosos. Especialmente Deus havia prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra, ou seja, que viria um descendente dele, através do qual Deus abençoaria os povos, e que seria aquela semente da mulher que havia sido prometida já no jardim, depois da queda, em Gênesis capítulo 3, verso 15, aquele que nasceria da mulher e venceria a serpente. Mas sem um filho para Abraão, nenhuma dessas promessas poderiam ser cumpridas. E agora nós temos o relato de como finalmente chegou o momento esperado para a chegada do herdeiro, da semente da mulher, aquele descendente em quem todas as nações receberiam as bênçãos de Deus. Na mensagem anterior, nós vimos como Deus protegeu Sara de ter relações com o rei Abimeleque, para deixar claro que a criança que ia nascer, Isaque, ela não era filha de Abimeleque, mas sim de Abraão. Abraão tinha mentido outra vez com relação ao status de Sara, negando que ela era sua esposa. Então o rei Abimeleque tomou Sara como se fosse sua mulher, ou para ser a sua mulher. Deus castiga o rei e o seu povo por haver tomado uma mulher casada, ainda que o rei não soubesse disso. Abimeleque então devolve Sara a seu marido, depois de deixar claro a todos de que não havia tocado nela. E tudo isso para ficar evidente que o filho que Sara haveria de ter dali a 1 ano não era de Abimeleque, mas seria de Abraão. Vejamos então esse registro breve desse nascimento, desse momento momentoso, esse nascimento tão esperado, profetizado, prometido, e o que é que ele representa. Primeiro, Moisés aqui registra o nascimento de Isaque como sendo o cumprimento da palavra de Deus, versos 1 e 2. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia falado. Pelo menos 2 vezes, 3 vezes,
aqui Moisés se refere ao fato de que isso que aconteceu foi alguma coisa que Deus havia dito, alguma coisa que Deus prometeu. Verso 1, como Deus tinha dito, ainda verso 1, cumpriu o que lhe havia prometido, e no verso 2, que Deus lhe havia falado. A palavra de Deus se cumpre, ela é poderosa para realizar tudo aquilo que Deus intenta, e é pela palavra, então, que Sara vai dar à luz um filho. Aqui nós temos que lembrar a aliança que Deus havia feito com Abraão. Quando ele apareceu a Abraão a primeira vez, lá na região da Mesopotâmia, prometeu abençoá-lo, dar-lhe uma numerosa descendência e uma terra. Prometeu que nele todas as nações seriam abençoadas e que ele faria uma aliança com Abraão e com os seus descendentes, de ser o Deus deles e eles seriam o seu povo para todo sempre. Abraão havia obedecido o chamado de Deus, saiu da sua terra para peregrinar em Canaã, não tinha filhos, já o aviso está no capítulo 11, verso 30, que Sarai, sua esposa, era estéril, e ele sai então, sem descendência, pela fé, em busca da terra e dos filhos prometidos. E durante todo aquele tempo da sua peregrinação, faziam 25 anos, durante todo esse tempo da peregrinação, Deus foi revelando cada vez mais, pouco a pouco, a respeito dessas promessas e da sua aliança. Deixou claro, a uma certa altura, de que a terra que ele prometeu não seria para Abraão, mas seria para os descendentes dele, dali a 400 anos, na quarta geração, depois de serem escravizados em terra estranha. Também deixou claro que o filho que nasceria a Abraão não seria o filho que ele daria a Abraão não seria um filho adotado, como Abraão chegou a pensar, e até pensou que seria Eliezer, o Damasceno, que era o seu braço direito, o homem de sua confiança. Não seria alguém adotado. Também não seria um filho de Abrão com outra mulher, como foi naquele estratagema onde a escrava egípcia Agar foi envolvida. Mas já para o fim, Deus deixa claro que o filho, o herdeiro, seria nascido de Sara, legítima esposa de Abraão, que ficava cada vez mais idosa e continuava estéril. Que Sara lhe daria o herdeiro, Deus havia deixado claro um ano antes desse fato que nós acabamos de ler aqui, quando Deus veio visitar Abraão, junto com 2 anjos, a caminho de Sodoma, para executar juízo sobre aquelas cidades ímpias. Agora havia chegado o tempo de Deus cumprir a sua promessa quanto ao descendente. Como eu disse, já faziam 25 anos que Deus havia prometido. É um longo tempo esperando alguma coisa. Diz aí o texto no verso 1 que Deus então visitou Sara. Chegou a hora de cumprir a promessa. E Deus faz isso visitando Sara. Essa é uma expressão bíblica muito comum, que se refere a uma ação de Deus, uma interferência na vida de Deus na vida das pessoas, quer seja para abençoar, quer seja para castigar, dependendo do caso. E certamente aqui Deus visita Sara para abençoá-la e cumprir as promessas. Note que está dito aqui, não é, que ele visitou Sara, como havia dito, e cumpriu o que havia prometido a ela. Porque Deus não tinha prometido somente a Abraão, mas um ano antes ele tinha dito a Sara: daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai gerar um filho a Abraão. Tinha tido uma promessa específica para Sara. E Deus veio visitá-la para fazer com que isso acontecesse. Uma expressão do seu amor, da sua bondade e da sua fidelidade à palavra que ele havia empenhado. Indica a ação, essa visita de Deus, indica uma ação sobrenatural de Deus sobre Sara, permitindo que ela engravidasse do seu marido, mesmo que já havia passado o seu tempo de engravidar e de dar à luz. E assim, pelo poder de Deus, ela fica grávida de seu marido Abraão, como diz aí o verso 2, Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão. Engravidou no final da vida, passada a mocidade e o tempo habitual das mulheres, algo extraordinário para uma senhora de 90 anos, convenhamos.
Pela graça de Deus, então, esse filho nasce. Por isso que era importante deixar claro que ela não teve nada com o rei Abimeleque um ano antes, para ficar claro de que Abraão era o pai da criança e que essa criança seria o legítimo herdeiro, portador das promessas feitas desde o jardim do Éden. Escritor de Hebreus, e aqui nós temos que fazer justiça a Sara, porque já fala muito mal dela, né? Por conta do riso dela, da incredulidade. Vamos falar bem uma vez. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 11, diz assim: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Revelação surpreendente que não fica muito claro no livro de Gênesis, mas durante todo esse tempo em que Sara, desde o momento em que Sara ouviu a promessa, que ela escutou que Abraão precisava ter herdeiros, o sofrimento que ela passou, a frustração, o deboche da sua escrava Agar, que engravidou, a dificuldade dela em acreditar que ela poderia dar à luz sendo estéril, tudo isso, com os anos, foi sendo lapidado por Deus, a ponto de que agora o autor da carta aos Hebreus disse que ela engravidou pela fé, ela creu no Deus que lhe havia prometido finalmente. Depois de ter rido, capítulo 18, verso de 1 a 15, e ter sido repreendida por Deus, mas o que nós temos agora aqui é uma mulher de fé. O que significa que em algumas pessoas fé é um processo. A fé acontece através de um processo. Algumas pessoas creem de imediato, algumas pessoas têm menos dificuldade. Em outras, Deus trabalha durante algum tempo até que elas possam amadurecer na fé e chegar à plena confiança. Algumas pessoas creem e têm plena certeza da salvação. Outras pessoas creem, mas lutam durante algum tempo, às vezes anos, para poder se assegurar dessa certeza, de que ela está de fato bem com Deus. A fé, na maioria dos casos, é um processo, é alguma coisa que Deus vai criando, que vai fortalecendo na nossa vida, como aqui no caso de Sara, que a princípio riu de incredulidade, mas agora exulta de felicidade. Da incredulidade à fé, essa foi a jornada dessa matriarca que, pela fé, recebe o poder de ser mãe, não podendo ter filhos e já sendo idosa. Veja aí no final do verso 2 o destaque de que Abraão já era velho quando isso aconteceu. Ela deu um filho a Abraão na sua velhice. A palavra velhice aqui não significa somente que Abraão tinha muitos anos, não é? Ele tinha, na verdade, 100 anos. E para os pós-diluvianos, isso aqui era alguma coisa extraordinária. Mas a velhice aqui indica decaimento, desgaste, abatimento. É claro, né? Com 100 anos as coisas não são quando a gente tem 25, não são. Mas foi nesse período que Deus escolheu dar um filho a Abraão para deixar claro que a criança tinha nascido de maneira sobrenatural, pelo poder de Deus, do Deus que havia prometido, do Deus que havia dito que haveria de acontecer, do Deus que queria mostrar que era Ele quem sustentava aquela descendência que Ele havia prometido lá no jardim do Éden. Apesar de Abraão ter 100 anos e estar na sua velhice, era esse o tempo de Deus. Veja o detalhe aqui, não é, que Moisés coloca no final do verso 2, que Sara deu um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Deus havia dito que faria isso, e ele fez no tempo dele. E a longa espera e a provação da fé finalmente haviam terminado. Deus cumpre o que promete, mas a agenda dele não é a nossa. O relógio de Deus bate de maneira diferente do nosso. A gente tem um calendário e a gente quer tudo para amanhã ou para ontem, mas Deus não faz assim. E Abraão teve que esperar muito, e esperar bastante. E quanto mais esperava, mais improvável ficava, mais difícil ficava. Se quanto mais a gente esperasse, mais fácil ficasse, quanto mais, no caso de Abraão, quanto mais ele esperava, mais difícil ficava, porque ia ficando cada vez mais idoso. Mas o tempo de Deus não é o nosso,
e o Todo-Poderoso pode fazer tudo o que Ele intenta, no tempo dele, que sempre é o melhor tempo, não o nosso. A gente quer ficar livre do sofrimento, a gente quer solução para os problemas, a gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas o Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para o seu povo. A segunda parte do texto que nós temos diante de nós fala de como Abraão obedece ao que Deus havia ordenado. Primeira parte, Deus cumpre o que havia prometido. Segunda parte, Abraão obedece ao que Deus havia ordenado, versos de 3 a 5. Primeiro, ele chama o menino de Isaque, como Deus havia dito. Verso 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Veja como Moisés está o tempo todo reforçando que o menino era filho de Abraão e de Isaque, porque era tão impossível, não é? Um casal de velhinhos, ele 100 e ela 90, estéril, era tão impossível ter um bebê que o tempo todo Moisés fica dizendo, é o filho deles mesmo, não é? É o menino que Deus, que Sara deu a Abraão na sua velhice. Abraão nomeia o menino de Isaque. Esse nome foi o nome que Deus havia escolhido um ano antes. Um ano antes, quando Deus apareceu a Abraão, lá em Hebrom, e estabeleceu a circuncisão com ele, ele disse que o menino deveria se chamar, o menino que haveria de nascer, deveria se chamar Isaque, porque Abraão riu com a ideia de que ele teria um filho aos 100 anos de idade. E não era um riso de incredulidade, era de um espanto, assim, que quer acreditar, aliás, que não quer deixar de acreditar, mas que encara as dificuldades. Não é? Era esse riso, nós falamos sobre isso. E o nome, então, foi esse que Deus disse, olha, você vai ter um filho, sim, e o nome dele você vai colocar Isaque, que em hebraico significa ele ri. Sara depois riu também, e o menino vai ser motivo de riso, de espanto, de alegria para todos. E o que nos impressiona aqui é a obediência de Abraão. Se eu tivesse esperado 25 anos para gerar um filho aos 100 anos de idade, eu colocaria o nome dele assim, meu príncipe. Ou então, filho da promessa. Ou então, Deus é exaltado. Afinal, eu sou o pai. Eu tenho o direito de nomear. Era assim que acontecia no Antigo Oriente. O pai tinha o direito de nomear a criança. Mas Abraão colocou esse nome simples. Ele ri. Porque Deus havia dito, esse é o nome da criança. Esse é o nome dela. Ele ri, Isaque. Em vez de um nome pomposo, em vez de querer fazer seu querer e a sua vontade, ele coloca esse nome, que vai despertar, inclusive, perguntas. Né? Mas por que o nome dele é Ele Ri? E aí toda a história viria à tona, não é? Que nasceu com... O pai tinha 100 anos, a mãe tinha 90, na época Sara riu de incredulidade, o pai um misto de alegria e, quem sabe, e quem ouvisse iria rir. Não é? Mas que coisa, um casal de velhinhos, não é? Tendo um nenê, que espanto, né? E que tributo a Deus, a glória de Deus. Abraão não somente obedeceu colocando o nome que Deus havia indicado, mas ele circuncida Isaque aos 8 dias, verso 4. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo o que Deus havia ordenado. Abraão está obedecendo a Deus, fazendo tudo o que Deus havia dito. Deus havia estabelecido a circuncisão um ano antes. Está em Gênesis capítulo 17, quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele, estabeleceu a aliança, nomeou o menino e colocou o sinal da aliança como sendo algo a ser guardado por todas as gerações. Está escrito assim, essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão e com os seus descendentes. Naquela ocasião, um ano antes, Abraão obedeceu a Deus e ele e todos os homens da sua casa foram circuncidados
E ele circuncidou seu filho Ismael, que tinha 13 anos, e que era filho da escrava Agar, e que Abrão, à época, pensava que talvez fosse o seu herdeiro, mas Deus o rejeitou, dizendo que seria Isaque. E agora, quando Isaque finalmente chega, conforme Deus havia dito, Abraão aplica o sinal da aliança e o circuncida quando ele tinha 8 dias. Um bebê que não tinha a menor ideia do que é que estava acontecendo, né? Só sentia dor e a gritaria não deve ter sido pequena. 8 dias ele recebe o sinal da aliança, símbolo da justificação pela fé e sinal da aliança, do pacto da graça de Deus com o seu povo. Foi isso que Abraão fez, pela fé, em obediência àquilo que Deus havia dito, e aplica o sinal da aliança a seu filho. Mais uma vez, Moisés chama a atenção para a idade de Abraão no verso 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por que é importante destacar essa idade avançada de Abraão? Para deixar claro, mais uma vez, que esse nascimento não foi alguma coisa normal, ordinária, mas que teve a intervenção de Deus. Para que, mais adiante, ficasse claro de que é Deus quem sustenta a descendência, foi Deus quem preservou toda aquela linhagem até chegar em Jesus Cristo, filho de Abraão, em quem todas as promessas encontram a sua realização final. E, por último, a terceira parte aqui do nosso texto, do verso 6 a 7, Moisés registra o impacto que tudo isso teve em Sara, do verso 6 a 7. A primeira parte, Deus cumpre a sua promessa. A segunda parte, Abraão obedece a Deus. E terceira parte, o impacto que isso tudo teve em Sara. Ela prorrompe em palavras de alegria, verso 6. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. O motivo de riso vinha agora do próprio Deus, de quem antes ela tinha duvidado. Mas agora ela reconhece, agora, cheia de fé, ela sabe que é Deus quem lhe deu esse motivo de riso. Antes tinha rido por incredulidade, sofreu anos com o deboche de Agar, a sua escrava, e a frustração de não poder dar filhos ao marido, mas agora Deus a enche de riso, Deus a enche de alegria, o mesmo Deus que havia lhe falado um ano antes na forma de um viajante quando veio visitá-los na tenda. E ela continua, no verso 6, ela acrescenta: todo aquele que ouvir isso vai rir comigo, não é mais rir de mim, mas vai rir comigo, vai se alegrar comigo, por conta disso que Deus fez, pelo cumprimento da sua palavra, pela sua misericórdia, pela sua visitação. Dar à luz naquela idade certamente era algo surpreendente, que causava perplexidade, ia provocar reações de espanto e de alegria, já que ter filhos era uma coisa muito bem-vinda e muito querida no Antigo Oriente. Todo mundo iria se alegrar e rir com Sara, especialmente porque ela teve um filho naquela idade. E seria também um tributo ao Deus Todo-Poderoso, alguma coisa para engrandecê-lo diante do povo, diante de todos. 25 anos, finalmente chegou, e Deus lhe deu motivo de riso. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aguenta mais um pouco, espera mais um pouco. Deus não esquece do seu povo, e Ele tem um momento dele. E vai chegar a hora em que Ele vai encher seu coração de riso, de alegria, e nós iremos rir com você, nos alegrar, não rindo de você, mas rindo com você, compartilhando da sua alegria, do Deus que responde orações. Essa foi a primeira reação dela, prorrompeu em palavras de alegria. Segunda, ela exaltou Deus Todo-Poderoso, verso 7. Ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Quem diria a Abraão que a sua esposa amamentaria um filho? Qualquer outra pessoa que tivesse dito um ano atrás a Abraão que a sua esposa amamentaria, veja, não é ficar grávida só, dar à luz somente, mas amamentar,
né? Se alguém tivesse dito um ano antes, qualquer pessoa que tivesse dito isso, olha, daqui a um ano a tua esposa vai amamentar um filho, essa pessoa seria considerada como louca, não é? Completamente louca, tola, infantil, desconhecedora dos processos normais da natureza humana. Somente uma pessoa poderia ter dito isso e feito com que se cumprisse. Deus, o Senhor, Adonai, o Todo-Poderoso, foi assim que ele se revelou a Abraão. Somente ele podia ter dito isso. E agora fica clara quem era aquela personagem que visitou Abraão e Sara no maior calor do dia, juntamente com 2 companheiros de viagem. Era aquele viajante que disse a ela, daqui a um ano você vai ter um filho. Era o próprio Deus. Algo completamente fora de cogitação, que ninguém podia ter imaginado. Curiosamente, no hebraico, não é filho, onde diz aqui, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? É filhos, no plural. Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Olhando para a descendência futura, olhando para a descendência espiritual que Deus haveria de lhe dar. Não é à toa que o autor de Hebreus diz, ou fala de Sara aqui, como sendo uma mulher de fé, uma mulher que agora estava convencida e confiante no poder de Deus para realizar as suas promessas. E terceira reação dela é exaltar o poder desse Deus, ao dizer no final do verso 7, pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Perdão, ela ressalta aqui, já falei sobre isso, ela ressalta aqui o quão improvável tudo isso era. Final do verso 7, na sua velhice lhe dei um filho. Esse canto de Sara, é interessante só fazer o paralelo, é o primeiro na Bíblia de outros cânticos entoados por mulheres que conceberam de forma miraculosa. Mais adiante, Ana, mãe de Samuel, era estéril, vai conceber pela graça de Deus e entoa um cântico. E depois de todas elas, Maria, a mãe de Jesus, que entoa também um cântico por ocasião da sua concepção, da concepção de Jesus no seu ventre pelo Espírito Santo. Muito bem, queridos, o que é que Moisés quer ensinar aos israelitas? Sempre lembrando que isso tudo aqui foi narrado por Moisés, tendo como audiência primária os israelitas prestes a atravessar o Rio Jordão para a conquista da terra prometida. Sem dúvida, em primeiro lugar, Deus é fiel. A fidelidade de Deus às suas promessas. É isso que Moisés queria mostrar aos israelitas. Deus vai cumprir a promessa que ele fez de dar essa terra a vocês. Veja como ele foi fiel com relação a Abraão. Ele é o Deus fiel e, portanto, ele é totalmente confiável. E através de vocês, Deus vai abençoar todas as nações da terra. É uma palavra de encorajamento para os israelitas diante daquela tarefa, diante daquela missão, diante daquela fase da vida deles em que eles tinham que atravessar o Jordão, combater os moradores daquela terra e conquistar a Canaã. Mas Deus havia dito que aquela terra seria deles. O mesmo Deus que foi fiel a Abraão e a Sara era o Deus deles. Eles eram herdeiros, eles eram filhos de Isaque, né, e que era filho de Abraão. Segunda coisa que eu creio que Moisés aqui quer deixar claro é a obediência de Abraão aos termos da aliança com Deus. Apesar de Abraão ter agido sem fé algumas vezes, no quadro geral, Abraão era um homem de grande confiança em Deus e, portanto, que obedecia a Deus. E ele havia cumprido os termos da aliança estabelecidos por Deus, conforme nós vimos, nomeando seu filho e aplicando-lhe a circuncisão. O ponto aqui de Moisés é que os israelitas, como descendentes de Abraão, deveriam ser obedientes a Deus e aos termos da aliança, como Abraão sempre foi, porque a aliança de Deus era com Abraão e seus filhos. Eles eram os filhos de Abraão. A aliança de Deus era com eles e, portanto, eles deveriam cumprir os termos da aliança. E esses termos estavam nos 10 mandamentos, que expressavam a vontade moral de Deus para os seus descendentes. Se eles obedecessem os termos da aliança, como Abraão havia obedecido, Deus também os abençoaria e faria prosperar na terra. E a terceira lição
que eu vejo que nós podemos tirar daqui é sobre o poder de Deus que transparece claramente de todo esse episódio. Ele deu vigor a Abraão para gerar, ele operou no ventre de Sara para poder engravidar e dar à luz e amamentar. Nada era impossível para esse Deus. E ele haveria de dar o poder necessário para que os israelitas conquistassem a terra. Por isso, eles não deveriam temer os moradores de Canaã, com suas cidades muradas e seus exércitos superiores, mas deveriam confiar no Deus que da morte traz vida, que faz com que pessoas de 100 anos de idade, um casal de 100 anos de idade, possa dar à luz uma criança. O que isso tudo tem a ver com a gente? Eu creio que várias lições já ficaram claras para nós, mas eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira delas é para alguém que está aqui nessa noite, ou nos acompanhando pela internet, que de alguma maneira imagina, consciente ou inconscientemente, que pode se justificar diante de Deus através das suas obras. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, de 21 a 26 especificamente, ele cita esse nascimento de Isaque, e ele cita fazendo um contraste com o nascimento de Ismael. Ismael havia nascido antes, ele era, de acordo com o que Paulo diz, filho da carne, porque ele foi resultado daquele jeitinho humano de Sara e Abraão, e representa o sistema de salvação pelas obras. O nascimento de Ismael é usado pelo apóstolo Paulo como um tipo, uma alegoria do sistema de salvação pelas obras, em que as pessoas fazem alguma coisa para obter a promessa de Deus ou o favor de Deus. Foi isso que aconteceu. Abraão e Sara fizeram o que Deus, ou tentaram pelo seu próprio esforço, receber a promessa do descendente, e aí trouxeram Agar para a história. Tem um filho que nasceu, não segundo Deus, mas segundo a carne. Então, Ismael representa o sistema de salvação pelas obras, que não salva ninguém, não vem de Deus e nunca vai levar qualquer pessoa a escapar da condenação eterna. Já Isaque, que é colocado lá em Gálatas por Paulo, em contraste, ele nasceu da promessa. Ele nasceu pela fé, totalmente pelo poder de Deus. Por isso a ênfase no texto, na sua velhice, na sua velhice, na sua velhice. Tinha 100 anos, Sara tinha 90, ela era estéril. Estava óbvio o tempo todo que o ponto é que Isaque é filho da promessa e ele representa o sistema de salvação, de justificação pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei, sem a participação humana. Isaque, nesse sentido, ele é um tipo e uma figura de Cristo, o esperado das nações, que finalmente chegou, e nele nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que eu quero dizer é que já no Antigo Testamento, às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Elas ficam dizendo assim, mas no Antigo Testamento a salvação não era por obras e no Novo Testamento é pela graça? Não, sempre foi pela graça, sempre foi mediante a fé. Você vê aqui, está ensinado isso no nascimento de Isaque, em contraste com o nascimento de Ismael, ponto que Paulo vai desenvolver na carta aos Gálatas, séculos depois. Mas já aqui, no início da história bíblica, fica evidente que sempre foi esse o caminho. Quem quer que tenha se salvado no Antigo Testamento, o fez mediante a fé no Deus da promessa, no Deus que tinha dito a Abraão, você terá um filho em quem serão benditas todas as nações da terra. Naturalmente, esse filho não era Isaque, não era Jacó, não era Judá, não era nenhum daqueles, mas era Jesus, filho de Maria, filho de Davi, a quem Deus também havia feito essa promessa. Então, o judeu no Antigo Testamento, ele era salvo pela fé no Deus que havia prometido um Salvador, da mesma forma que nós hoje somos salvos, porque cremos naquele que já veio e que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Não há diferença. Não há diferença. A diferença é só entre promessa e cumprimento, tipo e antítipo. Anúncio, realização. Essa é a única diferença. Mas a essência da aliança, a essência do pacto, a essência da salvação é a mesma no Antigo Testamento e no Novo.
Uma segunda aplicação para nós, para você que está orando e aguardando resposta de Deus para alguma coisa que lhe aflige, alguma coisa muito importante para você. Eu não quero desencorajar você e quero encorajar você, mas eu quero fazer isso da maneira certa. Primeiro, eu queria que você lembrasse que Deus se comprometeu a atender somente aquilo que Ele prometeu. Deus se compromete a atender tudo aquilo que Ele prometeu dar. Por exemplo, Ele prometeu nos santificar. Pode orar por santificação, Ele vai santificar você. Ele prometeu nos consolar. Pode orar, que Deus vai fazer isso. Deus prometeu guiar você aqui nesse mundo, guiar o seu povo. Pode orar pedindo direção que Deus vai lhe dar. Deus prometeu nos proteger do mal. Pode orar que Ele vai proteger você do mal. Ele prometeu perdoar os pecados. Pode pedir a Deus com segurança, com certeza de que Ele vai dar. Ele prometeu que nos guardaria até a morte ou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pode orar para que Deus lhe preserve a fé, que Ele vai fazer isso. Ele prometeu que estaria conosco nas tribulações e que Jesus Cristo haverá de voltar para buscar os que são seus. Por todas estas coisas, você pode orar com segurança. Ele prometeu vida depois da morte, Ele prometeu ressurreição dos mortos e Ele prometeu a vida eterna. Ele se compromete com essas coisas e Ele vai dar todas essas coisas. Pode demorar, pode passar algum tempo, mas eventualmente no tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Você pode orar com confiança. Outras coisas, Ele não prometeu que faria, embora Ele se agrada em abençoar e atender as orações do seu povo. Por exemplo, Ele nunca prometeu prosperidade financeira para todo mundo. Você pode orar. Aí, mas já é diferente daquelas coisas prometidas. Você pode pedir que Deus lhe dê prosperidade financeira. Se Ele quiser, se estiver nos planos dEle, se Ele entender que é conveniente para você, Ele vai dar. Ele nunca prometeu que toda vez haveria de curar você das suas doenças. Você pode orar para que seja curado das suas doenças. Se Ele quiser, se Ele entender que é melhor para você que você seja curado, Ele vai atender. Senão, você vai continuar doente. Você vai continuar doente. Há coisas que a gente pode aprender com a doença, não é verdade? Coisas que a gente não aprenderia de outra maneira. Os doentes sabem do que eu estou falando. Tem coisas que a gente só aprende com doença mesmo, infelizmente. Não estou dizendo que a gente tem que se regozijar nisso. Eu estou apenas querendo olhar com o olho bíblico, de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, inclusive esse tipo de coisa. Deus nunca prometeu um marido para você. Nas outras coisas que eu falei, não teve reação. Essa eu ouvi a reação. Deus nunca prometeu que ia dar um marido a toda filha dele, crente. Não. E também o contrário. Deus nunca prometeu que daria uma esposa a todo filho seu. Não. Você pode orar por isso. Mas não quer dizer que Deus vai dar. Deus pode ver que uma vida celibatária, de serviço a Deus e consagração a Ele, talvez seja melhor para você. E eu digo isso porque às vezes as pessoas ficam cobrando de Deus coisas que Deus não prometeu. E que se Deus demora, eles ficam pensando que há alguma deficiência na fé ou qualquer outra coisa, algum erro da parte de Deus. Não, não é. O que Deus prometeu, Ele vai lhe dar. O que Ele não prometeu, pode ser. Por isso que está escrito, se for da vontade de Deus, Ele nos ouve. Primeira carta de João, capítulo 5. A gente pode pedir o que quiser. Se for da vontade dEle, Ele vai nos atender. Portanto, por isso que eu disse, eu não quero desanimar e eu quero encorajar. Então, eu não estou dizendo isso para você parar de orar por isso. Pode orar, mas não esquece de colocar no final, se for da tua vontade. É diferente você dizer assim, Deus, eu pequei, me perdoa se for da tua vontade. É uma redundância, porque Ele já disse que vai perdoar se a gente confessar os pecados. Mas em tudo mais você tem que dizer, se for da tua vontade. No caso de Abraão e Sara, havia uma promessa específica que Deus havia feito para eles. E eles aguardaram nessa promessa até o tempo de Deus.
E deixe-me terminar com uma última aplicação. Aos que se questionam sobre Deus agir no mundo hoje, será que Deus faz esse tipo de milagre hoje? Deus faria um tipo de milagre desse hoje? Queridos, não há impossíveis para Deus. Nosso Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele faz milagres hoje. Entretanto, esse não é o meio ordinário pelo qual Ele lida com a humanidade. Deus atende orações, Deus realiza seus propósitos através das decisões humanas, das leis naturais, da sua providência, dos acontecimentos. Ele está presente, o nosso Deus é imanente, Ele está presente no mundo e na história, guiando todas as coisas de acordo com sua vontade. E às vezes é somente o olho da fé que consegue detectar a mão de Deus atrás de eventos naturais, de coincidências, de fatos que não são extraordinários. Essa é a maneira ordinária de Deus agir na história. A maioria de vocês, e eu me incluo nisso, vai passar por essa vida e nunca vai ver um milagre acontecer na sua vida. Um morto ressuscitar, alguém ficar curado instantaneamente, ou alguma coisa extraordinária, fora do normal acontecer. A maioria de nós nunca vai ver nada disso. E isso que significa viver pela fé. Andamos pela fé e não por vista. Andamos pela fé nas promessas de Deus, e não por aquilo que sentimos ou por aquilo que vemos. Mas, então, o que é que isso significa? Primeiro, que a gente deveria cuidar para não ser crédulo, ingênuo e supersticioso, pensando que Deus só age se houver um milagre. Se não tem milagre, Deus não está presente. Isso não é verdade. Grande parte, eu diria até a maior parte da história bíblica é narrativa de histórias, de acontecimentos, de fatos na vida desses homens de fé que passaram anos e tempos e épocas sem nunca ver nada extraordinário da parte de Deus. Então não sejamos crédulos ou querendo ver Deus onde Ele não está, ou exigindo dele que Ele sempre haja dessa maneira. Mas, por outro lado, a gente também não deve ser nem racionalista, nem cético, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias que a gente não imagina. Ele pode fazer coisas que nós não pensamos e nos surpreender com alguma coisa fora do ordinário. Esse é o nosso Deus. Ser crente é viver perigosamente, não é? É viver na dependência desse Deus que tudo pode, mas que limita o seu poder, a sua vontade sábia, e não se submete a nós. Ele nos atende quando ele sabe que isso é melhor para nós, mas Ele vai fazer o que é melhor. Ele vai cumprir todas as suas promessas no que concerne ao nosso bem-estar espiritual e eterno. Nisso você pode confiar e nisso você pode descansar. Amém?